Olá, que bom ter a sua companhia em mais um programa Esclarecer. Hoje vamos receber uma história impactante que realmente eu creio que vai mexer com você. A história é de Sebastião Batista. Ele, integrante do Diante do Trono, veio de Manaus, de uma infância muito sofrida, muito pobre, pais separados, como se não bastasse toda essa dificuldade e todas essas tristezas que já perpassaram a sua infância, ele ainda teve a morte de um irmão mais novo, que também, para complicar ainda um pouco mais, como se não bastasse a dor da perda de um irmão, ainda foi acusado de ser responsável pela morte deste irmão. Algo triste, tremendo, que impactou sua vida e um sentimento de culpa que o acompanhou por muitos anos de sua vida. Eu te convido a ficar comigo e acompanhar um pouco mais dessa história comovente que realmente impacta as nossas vidas, a mudança e transformação na vida de Tião, porque o programa Esclarecer está apenas começando. Tião, um jovem de Manaus, veio dessa terrinha realmente muito quente para Belo Horizonte, fazer parte aqui do Diante do Trono. E diante de toda essa história e todo esse início de vida sofrido e complicado, ele tem também uma mudança de vida e uma transformação na sua história. Muito obrigado, Tião, por estar comigo e aceitar o convite, né, de estar aqui comigo no programa, trazendo um pouco da sua história. Nós compreendemos, sabe, Tião, que quando a gente abre um pouco da nossa vida para quem está em casa, né, pessoas que passam, às vezes, pelos mesmos sentimentos, pelas questões emocionais com as quais você viveu, e as orientações que forem dadas aqui no programa pode edificar também a vida da pessoa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E você não tem sotaque, não? Olha, eu confesso que eu perdi, né? Desde 2006 eu comecei a rodar o Brasil, então acabou que influenciou. O mineiro foi mais forte? 4 anos aqui já. Uhum. Mas aqui, Tião, você veio de uma história, então, bastante difícil, né? De infância pobre, pais separados. Como é que foi essa história do seu irmão? Essa perda do seu irmão, quantos anos você tinha e como que foi todo o desenrolar dela? Eu tinha 9 anos de idade, o Thiago tinha 7 anos e ele era o único que morava com meu pai, né? Eu lembro que o nosso hobby lá no Amazonas é tomar banho de rio no verão intenso, né? Porque lá tem verão intenso, lá é quente, mas tem verão intenso mesmo. E quando o rio seca tem aquelas prainhas, né, e tudo. E eu me recordo que o Thiago foi passar um fim de semana, né, com a minha mãe conosco lá. E ele foi, a minha tia convidou minha mãe para nós irmos estar indo nessa prainha e tudo, né? E uma das instruções da minha mãe foi que eu fosse com meu pai, pedir para que o Thiago fosse conosco, né? E eu lembro que eu fui e meu pai, ele colocou sobre mim a responsabilidade sobre o Thiago, né? Mas foi algo assim muito complicado, porque nós saímos de casa mais ou menos umas 11h30 da manhã, chegamos no local, meio-dia e alguma coisa assim, em questão de minutos ele desapareceu. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas da família e alguns amigos. E estavam todos ali perto, né, fazendo churrasco e brincando e conversando e tudo, e estavam todos ali. Eu só não compreendi por que você ficou responsável, sendo que tinham tantos outros adultos e pessoas da família também participando da mesma atividade ali recreativa. Sim. O meu pai disse assim para mim, toma conta do teu irmão, cuida do teu irmão, né? Mas ele sumiu como? Ninguém sabe. Foi algo assim que a gente até hoje assim fica pensando, porque foi questão assim de minutos mesmo. Assim. Peraí, então, até hoje não se sabe o paradeiro dele? Não, encontraram o corpo dele, mas sim. A causa real, né? Porque foi constatado a asfixia, né? Por afogamento e... Só que ele passou, se eu não me engano, 6 horas embaixo do rio, só que ele não tomou água nem nada, entendeu? Tava normal. Uma pessoa, na maioria das vezes, quando morre afogada, ela volta inchada, com muita água e tudo. E ele tava normal mesmo, assim. Encontraram ele depois de 6 horas. Você se lembra do desespero, da procura desse seu irmão Tiago e de todo o que desencadeou a partir daí? Lembro sim, eu lembro que ficou marcado, né? Porque alguns diziam que ele tinha ido jogar futebol, atrás de pipa e tudo.
Mas a minha mãe sentia que ele estava no rio, né? E era o Rio Negro, as águas muito escuras. E eu lembro de os meus tios pularem na água e tentar procurá-lo, mas não conseguiam encontrar. E o meu desespero na hora não foi nem por causa da preocupação e tudo, mas da reação do meu pai. Né? Eu tinha 9 anos na época e eu fiquei assim preocupado com a reação dele na hora, ao mesmo tempo uma cobrança. Poxa, era para eu olhar o meu irmão. Né? Uma cobrança muito grande, né, sobre mim e tudo. Mas essa informação, ela foi clara para você? O seu pai deixou realmente explícito que, como ele havia delegado você a responsabilidade, quando seu irmão morre, você era o único culpado dessa morte? Foi dito com essas palavras? Não, com essas palavras não. Né? Quando aconteceu todo o funeral e tudo, uma semana depois eu fui visitar meu pai. Né? E aí ele disse que eu fui o que, vamos dizer assim, conduziu meu irmão para a morte, vamos dizer assim. Se eu não tivesse ido convidá-lo, pedido para meu pai, ele não teria morrido, entendeu? Foi o que meu pai alegou. E aí ele também colocou a culpa sobre a minha mãe, que minha mãe não foi responsável e tudo. Mas aquilo foi um baque para mim muito forte, né? Ouvir aquilo do meu pai e o Thiago, ele era muito meu amigo, entendeu? Então juntou assim dentro de mim algo assim muito angustiante. Eu falei, poxa, se eu tivesse prestado atenção no meu irmão, ele não teria morrido, ele estaria aqui comigo. Então foi algo assim bastante difícil. Você tinha 9 anos de idade e de repente carregar a responsabilidade ou pelo menos a indução, como seu pai colocou, da morte do seu irmão. Como que você viveu desse tempo para cá? Na época eu estava na 4ª série do ensino fundamental e foi um ano difícil porque eu ia para a escola e eu só chorava. E eu falava o nome do meu irmão e eu questionava por quê, né, de ter acontecido aquilo. E eu lembro que a diretora pediu para que minha mãe me tirasse da escola e me procurasse uma psicóloga para estar acompanhando e tudo. Eu lembro que o sofrimento da minha mãe foi muito grande por conta disso, que ela não teve nem cabeça para correr atrás. Minha mãe, todos os dias, 3 anos da vida dela, ela acordava toda madrugada, olhava para a foto do meu irmão e chorava muito. E também se culpava por conta disso. E no meu coração gerou uma revolta muito grande para com o meu pai. Né? Eu fiquei muito revoltado por aquela situação. Eu lembro que na época nós morávamos alugado, né? E então meu pai sempre ele foi muito alheio às nossas necessidades, né? Nunca se atentou e por conta dessa situação ele se distanciou mais de nós. Né? Então minha mãe, eu lembro que a minha mãe perdeu o emprego porque ela ficou muito abalada emocionalmente, entrou em depressão, né? Então nós tivemos que morar com a minha avó, né? E também a situação lá é complicada, né? Passamos necessidade e tudo. Então, juntou tudo, né? Eu lembro que eu pensei em me matar. Minha avó, ela morava numa rua muito movimentada e várias vezes eu pensei em me atirar na frente de um carro, então pegar uma faca e dar cabo da minha vida. Porque hoje eu entendo, né? Na época, quando eu tinha 9 anos, eu sofria uma retaliação muito forte. Eu ouvia o inimigo dizer para mim, tu não é amado, você é um pobre coitado, miserável, a sua mãe só chora a morte do teu irmão, não está nem aí por aquilo que você está sentindo, então dá cabo da tua vida. Né? Com 9 anos de idade eu pude ter vamos dizer assim, essa retaliação do inimigo, sem ao menos saber na época. Hoje eu entendo o que era. Né? Você não era temente a Deus, no sentido de entender as coisas espirituais. Sim, e também nós não tínhamos Jesus na vida ainda, né? Não tínhamos. É uma história muito marcante, principalmente por questão da culpa que foi incutida, né, por parte do seu pai em você. E as pessoas que têm geralmente esse sentimento de culpa por algum motivo, às vezes não sempre por morte, mas por um acidente trágico, qualquer outra situação, ela tem um sofrimento muito grande, um sentimento de menos-valia, como você está colocando. Eu me sentia inferior, né? Não me sentia digno de me relacionar com mais ninguém, não acreditava mais que eu poderia me envolver ou ter amizade, porque alguém poderia dizer assim, você matou seu irmão, vai me matar também, coisas que acabam assolando a mente da pessoa e ela fica prisioneira daquilo ali. Sim. Como é que você percebeu, ou quando é que a sua história mudou de foco? Quando é que você entendeu e saiu desse lugar de se sentir culpado para compreender uma nova dimensão? Na verdade, tudo isso fez com que eu percebesse dentro de mim um vazio muito grande. Eu lembro que no ano 2000, eu tinha 12 anos de idade já.
E eu convivi num bairro assim, onde tudo cooperava para que eu tomasse outro rumo na vida, né? Prostituição, droga, alcoolismo e tudo. Mas eu nunca gostei disso, apesar de não ter Cristo, apesar de não ter uma base na família, uma estrutura na família que pudesse me apresentar princípios bíblicos. Mas eu nunca gostei, nunca quis, entendeu? Motivos eu tive, mas eu nunca optei. Eu acho que eu vi já o cuidado de Deus, né? E eu lembro que no ano 2000, uma amiga da minha mãe convidou minha mãe para ir num culto de Réveillon numa igreja. E aí minha mãe aceitou o convite, eu estava perto, eu falei que queria ir também. Eu falei, mãe, por favor, me leva, eu quero ir. E eu lembro que a minha mãe me levou também nesse culto. E com 12 anos, eu percebi, eu sempre prestei muita atenção no que as pessoas falavam e tudo. E eu lembro que o pastor começou a falar do amor de Deus e tudo, e eu percebi que era disso que eu precisava, sabe? Um amor de um Deus que pudesse suprir a ausência do meu amor, do amor do meu pai, né? Do meu pai terreno. E a partir daquele dia ali começou esse processo de consciência, né? Eu comecei a perceber realmente o amor de Deus invadindo as lacunas do meu coração, os meus questionamentos e fazendo com que eu pudesse ter uma perspectiva, uma cosmovisão das coisas diferente. E eu pude dar lugar aos propósitos de Deus na minha vida, entendendo a intervenção dele em toda a minha história. Em toda a minha história eu pude perceber, através daquela minha atitude de aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador, né, eu pude também ter essa percepção. Interessante da sua história, Tião, é que além de toda essa situação, esses traumas que você vivenciou, que não são fáceis, né? De uma dificuldade financeira desde muito cedo, de pais separados sem essa referência paterna e materna que também atrapalha bastante a criação e desenvolvimento moral, às vezes, de uns filhos, quando os pais não têm essa conivência quanto àquilo que é certo, esse trauma e essa culpa da morte do seu irmão, e de repente você ainda tem uma situação, tratado essas questões, né, recebido o Senhor na sua vida, trabalhado essa culpa e entendendo que não é responsabilidade sua, não é isso? Entendendo tudo isso, você ainda tem agora uma nova etapa. Agora como cristão, né, integrante do Diante do Trono, vem de Manaus, vem parar em Belo Horizonte, tem agora toda uma distância de família, toda uma necessidade de envolver ou estar perto mesmo desses familiares que você ama tanto, mas que sente falta. São novas etapas, com novas dificuldades, com novas necessidades do Senhor na sua vida, não é isso? Sim. Pois é. Eu realmente te convido a ficar comigo nesse próximo bloco, nós vamos para um rápido intervalo, mas conhecendo um pouco mais da história do Tião, desse vencimento, do tanto que ele venceu na vida, realmente a cada dia, a cada etapa, com o Senhor, confiando em Deus e aquilo que parece que era pesado demais, uma culpa de uma morte ter sido tirada como se fosse com a mão, assim, ó, do seu coração, e todas as outras situações e dificuldades na vida parecem pequenas e simples de serem resolvidas quando o Senhor está à frente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí.